João 2, do 23 ao 25, farei a leitura. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos. Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Concede, Senhor, graça sobre cada um de nós nesta casa, a fim de que a Tua palavra seja estudada, seja compreendida, seja crida e praticada. Isso é tudo graça Tua, por isso o imploramos, derrama sobre nós, Senhor, isto que nós não merecemos, graça. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que texto, irmãos, que texto. E esse texto mostra o nosso Senhor Jesus na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua perspicácia, na qualidade do seu olhar, do seu exame da realidade, da sua observação sobre as pessoas. Como tem sido ensinado aqui, e não poucas vezes, nós tendemos a olhar para esse texto e imaginar, repito, imaginar, que ele se refere a um atributo divino de Jesus. Mas esse texto fala do Senhor Jesus, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como tenho dito aqui, e não poucas vezes repito, o nosso Senhor Jesus e naquele momento claramente se manifestava como tal, o Messias, o ungido de Deus, mas nunca jamais jogou o que eu tenho chamado também de jogo sujo, vivendo a vida humana apenas como um teatro, como uma ilusão, sendo ele todo poderoso em forma humana. Não, irmãos, é a natureza humana do eterno Deus na pessoa do Filho. A pessoa eterna, espiritual do Filho, sem qualquer limite sobre a criação, quanto à criação, mas ele esvaziou-se de tal natureza na encarnação. A humanidade é apenas como a nossa. E pela graça de Deus, sendo gerado do próprio Deus em Maria, nasceu sem a mácula do pecado como nós nascemos. E na preservação do Espírito caminhou nesta santidade. E uma vez autorizado a exercer seu ministério, passou a fazê-lo, e é o texto que nós temos aqui. Olhando para o homem, Senhor Jesus, homem, quanto ao seu comportamento, ao seu tirocínio, a qualidade da sua observação, da sua inteligência e da vinculação disso com as Escrituras, a fim de que ele expressasse sabedoria. É disso que está aí mencionado no seu programa quanto à letra A. Que texto, que sabedoria, que inteligência, que sensatez. Porque o Senhor Jesus, ao manifestar estas coisas, manifestou o que também no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, registra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É disso que João está falando aqui, da manifestação da graça e da verdade de Jesus, expressando a glória na sua humanidade. Na sua humanidade. Qual é a situação que envolve esse texto? O Senhor Jesus havia há pouco, já em Jerusalém,
purificado o templo. Você sabe, ele chegou ao templo, tomou uma postura cavalheiresca, olhou para as pessoas, pediu atenção. Por favor, a sua atenção, por favor. Por gentileza, por cordialidade, por amor. Não hajam assim nesta casa, a casa de meu pai, a casa de oração. Por cortesia, por obséquio, imploro que vocês se comportem bem nesta casa. Foi assim, não é? Quando o pregador assume a posição de ministro do Evangelho, ele tem que fazer aquilo que Cristo faz. E quando Cristo estende a mão com amor, o que tem que fazer o pregador? Abraçar. Mas quando Cristo saca o chicote, tem que fazer o que o pregador? Será que a igreja entende o que significa purificar o templo e cultuar a Deus tão somente na mediação de Jesus Cristo? Que o templo representa. Cristo acabara de purificar o templo, e não com flores, com um chicote na mão. E o verso 23 diz que, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, ele purificou o templo antes da festa, na iminência da festa. Agora era festa. E ele estando na festa, e nós sabemos que a festa é em 14 de Nisan, logo era no dia da festa, o texto diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E isso causa uma celeuma para muitas pessoas. O que estava acontecendo ali? Eis que o Senhor Jesus se fazia presente durante a festa que o simbolizava. O templo simbolizava Cristo? Sim. E a Páscoa também. Se levarmos a contagem da Páscoa de João, esta acontecia 2 anos antes da sua morte. É esta Páscoa, a do ano seguinte, e a no 3º ano, portanto 2 anos corridos, era em que ele seria crucificado. O Senhor Jesus está diante das pessoas no dia da festa, que aponta para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e faz sinais. Sinais, como nós podemos ver nesse texto de João, indicativos da sua glória, da graça e da verdade nele presentes. Sinais à semelhança do que foi visto no capítulo 2, verso 11, e que foi detalhadamente registrado por João. Ali no 11 do capítulo 2 diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais. Sinais como aqueles que os judeus pediram que Jesus fizesse para demonstrar a sua autoridade quando ele purificou o templo. Por favor, verifique no capítulo 2, o verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Sinais. E o Senhor Jesus apontou então na situação da purificação do templo para o sinal. E o sinal era: podem matar-me, ressuscitarei ao 3º dia. A ressurreição dentre os mortos é o sinal da mediação única e exclusiva de Cristo Jesus. Ele é o nosso culto, é por meio dele o nosso culto, é para ele o nosso culto. Sinais eram feitos por Jesus no dia da Páscoa. E no 23 é dito que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Eu chamei esta fé dessas pessoas no versículo 23, ainda montando este panorama para a pregação, de queima de fogos. Quando eu digo queima de fogos, talvez ao usar essa expressão você já tenha visto alguma luzinha azul assim, uma luzinha vermelha, chamando a atenção. Você já percebeu que você vê a queima de fogos, e quando você observa o primeiro deles explodindo,
e mostrando aquela luminosidade, aqueles desenhos no céu, o que vem na sua mente é o próximo. Como será o próximo? Que lindo esse! Como será o próximo? E o que você diz quando acaba a queima de fogos? Foi demais ter participado disto ou acabou? Geralmente o que as pessoas dizem é: mas já? Fé dessas pessoas aqui foi fé do tipo queima de fogos, que se impressionam com os sinais, com as maravilhas e ficam esperando qual será o próximo, o que mais ele fará, qual será a próxima página dessa história, que palavras usará para nos impressionar. Será que mais algum coxo vai andar, algum cego vai ver? O que será que vem por aí? O texto grego nos mostra isso, e eu preciso abordar isso para você. Por favor, compreenda, é uma necessidade que o texto impõe. Quando nós olhamos para esse texto, observamos o verso 23, que eles creram, nós ficamos com dúvidas no nosso coração. Mas não é que todo aquele que nele crê será salvo? Na minha Bíblia eu viro a página, vou para 3,16 de João e vejo ali o verso que para muitos é o resumo das Escrituras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, e permita-me usar a palavra creia-me, é o mesmo verbo lá no grego. O que muda? O que muda? Muda o seguinte, meu irmão. Aqui em João 3,16, nós temos uma maneira, uma flexão do verbo. Eu não vou encher a sua cabeça com essas características do verbo, ok? Mas nós temos uma maneira de apresentar o verbo que aponta para uma, atenção, João 3,16, crer, uma ação durativa. Uma ação que não apenas tem um começo, ela tem um começo e uma sustentabilidade. Ela se mantém ao longo do tempo, para que todo aquele que crê, repetidamente crendo no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer com uma condição que passa a ser sua. Você olha para si mesmo, identifica as partes do seu corpo, e eu sei que isso pode mudar ao longo da sua história, mas a sua percepção de agora é: olhe-se para si mesmo e perceba o que você é. E essas partes do seu corpo não podem ser entendidas como partes, porque elas compõem você. Você é tudo isso aí. Você não é um dedo colado numa palma, que é colado no antebraço, que é colado num braço, que é colado num ombro. Você não é isso. Você é você. E a fé, então, esta que é instrumento de Deus para a nossa salvação, é algo que faz parte permanentemente daquele que crê. Repetir a palavra em Cristo Jesus. Compreende? Mas como está em João 2,23? Esse mesmo verbo está numa outra flexão. Uma reflexão que, muito ao contrário, ao invés de indicar a manutenção de um estado, a presença desse estado permanentemente, ela aponta para um estado que não tem como ser medido no tempo, porque ele é um instantâneo. Quanto tempo dura um instantâneo? Dura um segundo? Não, dura menos. É um instantâneo. Fugaz. Essa expressão, creram no seu nome, é o tipo de fé, fogos de artifício. E o que aconteceu? Não me lembro mais, começou com azul, com vermelho ou com verde. Só sei que foi lindo, mas acabou. Uma fé que não se sustenta. O Senhor Jesus estava diante dessas pessoas que viam os sinais que Ele fazia, que tinham essa fé instantânea, momentânea, fugaz. E o texto diz, 24, o próprio Jesus
não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Sabe onde começa a parte interessante disso aqui? É que confiava aí também tem a mesma raiz, no mesmo verbo, de crer. O Senhor Jesus olhava para as pessoas e identificava nas pessoas, veja, não é nestas ou naquelas pessoas, nas pessoas, identificava certas características que já serão comentadas, e ele não cria nelas, e ele não se dava a elas, ele não se entregava para as pessoas em geral. É isto que quer dizer: o próprio Jesus não se confiava a eles. Eu escrevi aí no seu programa, ele não se deu a eles. E isto é tremendamente significativo, não é? Porque se o Senhor não se der a nós, como seremos salvos? Mais à frente, não sei em que momento da história, mas com a graça de Deus chegaremos lá no capítulo 6, que já foi estudado algumas vezes com algumas frações da igreja, e até em alguns sermões diante da igreja reunida. Veremos que o Pai leva o Filho, e todo aquele que o Pai dá ao Filho, o Filho de modo algum lança fora. O Filho recebe, isto quer dizer também, e vou agora para Mateus capítulo 11, que o Filho toma daqueles a quem ele recebe, ou deles, todo o seu fardo. Mas aqueles que vão a ele, aqueles que, olha a palavra de novo, creem nele, adivinha como? Dessa maneira durativa, com essa fé verdadeira, daqueles que realmente creem em Cristo e não em si mesmos, não no ambiente que estão, não nas perspectivas que Ele possa lhe dar, na matéria, na paz destes tempos. Toda vez que falamos sobre o Evangelho, precisamos saber que quando o Senhor se dá a nós num sentido que não é sempre enfatizado, mas é necessário que seja observado, que é o sentido, olha a palavra aí, difícil, esquisita, escatológico. Quando nós pensamos no Evangelho, temos que pensar nele, e quanto ao futuro, quanto à vida que por sua graça temos hoje, de comunhão com Ele, e nessa graça, caminharmos adiante pensando naquilo que ainda teremos com Ele, não as feridas de Jó, mas a glória de um Elias ou de um Moisés que encontraram com o Senhor no monte chamado da transfiguração. Compreendem? Precisamos olhar para frente, não para baixo, para o eterno, não para o tempo. Ele nos abençoa no tempo, certamente, mas esta não é a sua finalidade última. Ele quer glorificar o seu nome, conduzindo-nos à eternidade, mas isso só acontecerá se Ele se der a nós. Observa, meu irmão, que ele olha para aquelas pessoas, e o verso 24 ainda vai dizer: porque os conhecia a todos, e alguns então, acrescentando a humanidade de Cristo, vazia da sua glória, aspectos da sua divindade na pessoa do Filho eterno, e não se lembram de que há duas naturezas na pessoa do Filho. Então vamos considerar aqui aspecto da sua onisciência, e não é o caso. O Senhor Jesus olha para as pessoas, e Ele, na sua santidade, na sua inteligência, na sua sabedoria, faz com perfeição algo que nós fazemos com imperfeição. Ou você nunca olhou para alguém e entendeu o que ele estava querendo e se propondo a fazer? Você não percebeu que aquela situação encaminhava para certo desfecho, antes mesmo que ele aparecesse?
E por vezes você tem essa percepção a respeito dessas situações dias, semanas, meses antes delas acontecerem, porque você conhece aquela pessoa, identifica as situações que vêm à frente, e por conta disso tudo você antevê. Isso não é sobrenatural, isso é graça de Deus, inteligência e sabedoria. Em nós, um lampejo, em Cristo, cheio do Espírito Santo, completo. Tudo que um homem poderia ter de dom espiritual era o que Cristo tinha. Com esse discernimento, ele olhava as pessoas ao redor e os conhecia a todos. Mas não era apenas esse discernimento de olhar e perceber nas expressões faciais, físicas, nos comportamentos, nas palavras, na maneira como recebiam seus sinais. Mas também diz o verso 25, porque ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ninguém precisava dizer para Jesus: olha aquele ali, olha aquele lá. Nós precisamos. Eu, como pastor, preciso muitas vezes, muito frequentemente, dizer para algumas pessoas: cuidado com aquele ali que parece ovelha, mas é um lobo, e ali é um lobo grande. Aliás, não é nem lobo, é tigre. Ele não passa desapercebido. Chega, ninguém nota, não custa muito. Garras, dentes, mortes. Ninguém precisa dizer para Jesus como são as pessoas. Mas para nós, alguns precisam dizer, precisam avisar. Os pais, com aquela filha bonita, eu tenho duas, chegam até a menina e falam assim: filha, você não percebeu quem é esse homem aí, quem é esse moço, o que ele quer? Que é isso, pai? Ele é lindo, eu o amo. Filha, isso não aconteceu ainda, eu espero que a gente tenha tempo para até isso acontecer. Filha, você não está vendo? Precisa alertar, precisa admoestar, precisa chamar a atenção. Jesus não precisava. Ninguém precisava lhe dizer, ninguém precisava lhe dar testemunho. Ele não carecia dessas coisas. Mas por que não? Já foi dito, plenitude do Espírito Santo. Ele era e é o Messias, o ungido de Deus. Mas há mais. Você se lembra que texto foi lido aqui na abertura desses trabalhos de culto esta manhã? Por favor, Salmo 53. Este será citado apenas como exemplo, meus irmãos. Como exemplo. Porque o nosso Senhor Jesus não era, perdoe-me, um leitor superficial das Escrituras, como muitos de nós teimamos em ser. Ele conhecia as Escrituras. Mas ele não as conhecia para usá-las como arma. Ele conhecia as Escrituras como alimento, como a palavra de Deus. Porque ele vivia não só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Será esse o nosso caso? Alimentado do Senhor. Então ele conhecia as Escrituras. E, por exemplo, cito o Salmo 53. Será que lendo o Salmo 53 podemos conhecer algo sobre o que o texto lá de João dirá? Ele conhecia a natureza humana. Que é a natureza humana? Diz o insensato, o tolo no seu coração: não há Deus. Eu vou parar aqui, eu vou um pouco mais devagar, nós temos alguns minutos ainda. Alguns estão no meio da igreja e são ateus. Alguns congregam no meio do povo de Deus, mas o Deus deles não é o verdadeiro. É o próprio coração, a própria virtude que imaginam ter, as próprias qualidades que acrescentam sobre si mesmos, fazendo listas e prolongadas. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. E não se cansam de fazê-lo. São ateus.
Ah, não, mas eles têm uma religião que aponta para si mesmos. Não é a religião verdadeira? Não. Pode chamar o ateísmo de idolatria, então. Não é o Deus verdadeiro, é o próprio coração. Ah, não é o próprio coração, é uma imagem que foi construída. Não importa. Não é o Deus verdadeiro que se adora? É falso. Não há Deus. Há tolos entre nós, há insensatos entre nós. Que Deus se mostre a estes que estão aqui nessa situação e a todos os demais, porque só quando Ele se dá é que temos vida. Corrompem-se e praticam iniquidade. A ruína deles é moral, é intensa. Fazem aquilo que é impróprio, inadequado. O Senhor Jesus sabia disso. Ele conhecia o texto, ele conhecia a humanidade. 2. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, e a resposta é: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Jesus conhecia a natureza humana. O que é a natureza humana? Corrupta. Não faz o bem, não se engane. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho do que era a natureza humana. Ele conhecia a natureza humana. E não se refere esse texto à sua encarnação. Refere-se esse texto a ele saber como são as pessoas nos seus caminhos de perdição. Não é um, não são dois, não são alguns, são todos, porque todos se extraviaram. Não restou um. Todos se extraviaram. Ele sabia disso. Nenhum deles entende. Olha, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Não entendem. Estou pregando a palavra aqui, e enquanto digo a palavra de Deus, você precisa estar sempre julgando se ela está conforme as Escrituras. Sempre. Está conforme as Escrituras? Se estiver, creia. Adote como verdade para si, porque ela é a verdade, talvez ainda não para ti, mas ela é a verdade. E pratique. Pratique. Viva essa palavra, confiante no Deus gracioso. Entretanto, enquanto falo, há outros que não entendem nada. Nada. Se eu mencionar alguma coisa a respeito da centralidade de Cristo no culto, e que as outras coisas são apensas, vão pensar só em o quanto foram ofendidas por ser mencionado algo apenso. Ah, o pastor falou do copo d'água, o pastor ofendeu-me por causa do copo d'água. Não entendeu que está se falando da centralidade de Cristo. Ah, o pastor falou que a música e os músicos não são essenciais. Não são essenciais. São bons, são úteis, mas não são essenciais. O que é essencial para o culto? Cristo. Cristo, irmãos. Mas nós nos atentamos a se foi falado alguma coisa dos músicos. Não entendem. Não compreendem a palavra de Deus, compreendem com seus ouvidos cheios de filtros, de resistências, de antipatias contra Deus, que são apontadas contra o ministro, porque não querem Deus, mas não podem dizê-lo publicamente. Precisam dizer que não querem o ministro. Isso não surpreende o pregador da palavra de Deus, porque o pregador sabe que em todo o rebanho há bodes, há pessoas que não compreendem. Mas quando o Senhor Jesus se dá às pessoas, elas passam a entender. Ele converte corações. E se Ele não o fizer, os nossos trabalhos, os nossos esforços continuarão sendo úteis, cumprindo a sua vontade, mas não a finalidade da redenção. Glorificarão o seu nome, mas não trarão vida para as pessoas, porque é Ele quem traz a vida. O texto vai seguir, e Everton já enfatizou,
Glória a Deus. Já veio de Sião o livramento de Israel. Você crê nele? Você crê no Senhor Jesus? Meus irmãos, Cristo Jesus conhecia a natureza humana, porque conhecia as Escrituras, porque olhava para elas e percebia, de fato é assim que é o homem. Nós devemos conhecer a natureza humana também. E ao conhecer a natureza humana, irmãos, precisamos olhar para as Escrituras como um espelho, identificar a nossa própria corrupção, identificar a nossa necessidade de redenção, crer de maneira continuada, não fé, fogos de artifício, crer em verdade. E nesta fé, irmãos, é que nós viveremos. Nós temos que ter a percepção de Cristo na nossa vida. Temos que viver julgando as pessoas e o mundo segundo a verdade, isto é, segundo as Escrituras. Temos que aprender a viver à semelhança do nosso Redentor. O texto de João, que tem essas palavras difíceis de entender e que eu espero, pela graça de Deus, tenham se tornado compreensíveis a você essa manhã, aponta para isso. Ele sempre examinava, ele se dava como se deu aos discípulos aos quais redimiu. A todo aquele que o Pai lhe deu, a nenhum lançou fora. Mas ele conhecia toda a humanidade, os que redimiria, redimiu e redime, e ainda o fará, mas também conhece toda a humanidade que se perderá. Estudamos isso recentemente, estou concluindo. Se perderá porque ele aplicará a justiça. Porque não há nenhum sequer que honre a Deus, que busque a Deus, que queira a Deus, nenhum. Sobre todo aquele sobre o qual ele aplicar justiça, será digno dela. Mas louvado seja Deus, ele graciosamente se dá a alguns, queria dizer muitos, e a esses aos quais ele se dá, ele concede vida, arrependimento, fé, perdão, transformação, santidade, paz na sua presença, alegria com sua comunhão. Que seja este o seu caso, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.